Aleluia. Glória a Deus. Você pode escolher um motivo para agradecer a Deus hoje à noite. Escolhe algo nesse momento e agradece a Ele pela sua vida. A palavra dele diz que Ele tem cuidado de nós. Ele prometeu que nunca nos deixaria, que nunca nos abandonaria e que haveria um bom futuro. Que os planos dele são planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Agradeça a Ele. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, sustentado, guardado. Obrigado pelas curas, pelos milagres e as provisões, por todos os benefícios. Nós te damos graças nessa noite, pelos dons, pelos talentos que o Senhor distribuiu na sua igreja, pela capacidade de empreender, de criar filhos, de viver um casamento abençoado. Nós te damos graças, Pai. Obrigado pela tua palavra que iremos receber nesse momento, ou continuar recebendo. Queremos te adorar agora, Pai, com a nossa atenção, e oramos, fala conosco, porque estamos com o coração aberto para ouvir a sua palavra, Pai. E o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo, e nós cremos em sinais, respostas, prodígios e maravilhas hoje à noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Antes de você sentar, eu queria que você escolhesse alguém, olhasse para ela e dissesse assim para essa pessoa: acredite. Diga para ela com fé e ousadia, diga: acredite. Em um só momento, todo o cenário à sua volta pode ser transformado. Pois tudo o que Deus precisa, diga para ela, tudo o que Deus precisa para mudar a sua vida é de um instante. Diga, é de um instante. Aleluia! Você pode dizer aleluia! Oh, obrigado, Pai! Aleluia! Um grande homem de Deus disse isso, que uma possibilidade é uma pista de Deus e devemos segui-la. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. E toda possibilidade é Deus dando uma pista e devemos segui-la. Amém? Haverá um bom futuro, igreja, para a sua família, para os seus negócios, para a sua saúde, para os seus filhos, para o seu casamento. Haverá um bom futuro. Escolha aí 3 pessoas e diz para essa pessoa: haverá um bom futuro para você. Para 3 pessoas, para 3 pessoas. Aleluia, glória a Deus. Haverá um bom futuro. Não importa como está agora, o que importa é como vai ficar. Haverá um bom futuro. Haverá um bom futuro. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você pode sentar. Obrigado ao grupo de música, menos Pedro. Não vou te agradecer agora, amém?
como é bom estar com os irmãos, graça e paz. Eu não sei como você chegou aqui, mas nós vamos escolher hoje à noite como vamos sair daqui. Não são as circunstâncias que ditam como nós devemos estar passando os nossos próximos dias. Se as irmãs de Lázaro, você lembra de Lázaro, amigo de Jesus? Ele adoeceu, morreu. As irmãs ficaram tristes, chorando. Mas eu pergunto para você, se as irmãs de Lázaro soubessem que ao quarto dia ele iria ressuscitar. Sabe, tem coisas que elas não sabiam, mas tem coisas que você já sabe. A tribulação, o apóstolo Paulo disse que ela é leve e momentânea. Diga comigo, leve e momentânea. Toda dificuldade que estamos enfrentando agora, escute bem o que eu vou falar para você. É a Bíblia que fala isso. Ela é suportável e ela vai passar. Diga para o seu irmão, vai passar. Diga, daqui a pouco. Vai ser, diga para ela, vai ser mais um testemunho. Agora, a Bíblia nos dá passos de obediência. A irmã Cilene aqui no primeiro culto, ela começou a fluir, depois que Rose ministrou. E sabe, irmãos, há uma voz suprema que é a voz de Deus. Há uma voz que precisa ser considerada como comando e não como uma opção. Eu pergunto para você, se tudo que Deus quisesse de nós, hoje à noite, fosse apenas se animar. Eu não digo que é tudo que eu preciso fazer, mas e se hoje a instrução de Deus fosse, se anime? É interessante, irmãos, que Deus é um mensageiro de alegria. Mesmo em um ano de percas, ou de percas, né? Perdas. Mesmo em momentos onde pessoas morreram, cumpriram sua missão, porque eu quero te falar, queridos. Pessoas que nós amamos vão cumprir sua missão e vão morrer. Mas se eu permaneço aqui, eu preciso continuar focado. Eu preciso entender que a partida de algumas pessoas não é o meu fim. Há o tempo do luto, mas há o tempo da festa. E sabe, Deus, uma das coisas que a Bíblia vai nos ensinar é que a forma correta de servir a Deus é com alegria, é com esperança. Se você está sem esperança, se uma pessoa está sem esperança, está ouvindo a pessoa errada. Deus nunca vai nos desenganar. Deus sempre terá uma palavra de esperança. Deus sempre vai estar sinalizando que há uma saída, que há uma possibilidade. Foi Jesus que disse que tudo é possível ao que crê. Vou mexer com vocês hoje. Diga aí para o seu irmão, tudo é possível para aquele que crê. Agora olha para mim. Ser visitado pelo desânimo é inevitável. O desânimo vai vir. Ser visitado pelo desânimo, pela tristeza, é inevitável. Agora, permanecer desanimado é uma escolha, é uma decisão. Em várias passagens, Deus nos manda ter a iniciativa de se alegrar. Quer dizer que eu que decido, Senhor, se me alegro ou não. Em Filipenses 4:4, Paulo fala, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Desde a antiga aliança, a mensagem do Senhor, por exemplo, em Joel 3:10, o Senhor disse para o povo, diga ao fraco, a última frase aqui, diga ao fraco, diga ao fraco, diga ao fraco, mas não está fraco.
Mas Deus é um Deus que chama à existência as coisas que não são, como se já fosse. Eu vim lembrar que você é forte, você é ousado, você é curado, você é abençoado, você é favorecido. E que essa tempestade vai passar, irmão. Como é que eu faço? Me animo. Vou perguntar de novo. Se as irmãs de Lázaro soubessem que ao 4º dia ele iria ressuscitar, elas estariam chorando ou arrumando a mesa para o grande jantar do dia da ressurreição? É interessante que Jesus, quando chegou naquele túmulo, ele chorou, porque existe o tempo do luto, temos sentimentos, mas ele não ficou chorando. A Bíblia diz em João 11, que quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, ele chora, mas depois ele diz assim, a Bíblia vai dizer assim, que Jesus, põe aqui o versículo 41, João 11, 41, Jesus manda tirar a pedra, tiraram então a pedra, e Jesus, observa isso aqui, levantando os olhos para o céu. Tem um momento de chorar, mas chega um momento também de levantar os olhos para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. Às vezes estamos olhando para o cenário errado, e ficamos lamentando. Sabe, irmãos, eu preciso entender que o lamento não transforma a minha circunstância, mas uma confissão de fé transforma. Ao tempo que Jesus chorou, mas depois ele fez o quê? Ele tirou os olhos da morte e colocou os olhos na vida. Para onde nós estamos olhando faz toda a diferença. Porque Pedro, quando andava sobre as águas, sobre uma palavra de Jesus, ele andou sobre as águas, mas a Bíblia diz que o vento veio, a força do vento veio, e ele tirou os olhos de Jesus, e o texto vai dizer que ele passou a reparar na força do vento. Eu queria que você se animasse hoje, tirando os seus olhos da força do vento contrário, e colocando os seus olhos naquele que é o Todo-Poderoso. Nós precisamos entender que o modelo de servir a Deus é alegria, é com esperança. A palavra esperança, um dos seus sentidos originais, é curva. Às vezes não dá para ver o que vem de lá, mas a palavra esperança fala de curva. Sabe, talvez você não esteja vendo Deus trabalhando, mas eu quero te dizer, que quando você virar essa curva, você vai se deparar com aquele que já preparou para você um plano de paz e de vida, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos encher a nossa esperança, porque a nossa esperança não morre. Ou pelo menos não poderia morrer, talvez algumas aqui morreram. Vai ressuscitar hoje à noite. Vamos virar a curva hoje à noite. Então, permanecer desanimado é uma escolha. E a confissão que eu mandei você fazer aqui no começo é essa: acredite. Em um só momento, todo o cenário à sua volta pode ser transformado, pois tudo o que Deus precisa para mudar a sua vida é de um instante. Um instante. E olhando para homens de Deus que romperam estações, fases, eles precisaram se posicionar. E eu queria ler junto com vocês Josué capítulo 1, quando o Senhor traz aqui instruções para Moisés, versículo 1. Presta atenção nessas passagens que nós vamos ler juntos hoje. Josué 1, 1. A palavra de Deus diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que Deus falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: olha, Josué, Moisés, meu servo, é morto, ele morreu. Ele cumpriu a sua missão. Disponha-se agora
passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aqui Deus estava levantando Josué para suceder Moisés. E o Senhor começa aqui a instruir Josué dizendo, olha, Moisés cumpriu a estação dele. Agora começa uma nova fase. Uma das coisas para manter o bom ânimo é saber que Deus tem fases novas, para não ficarmos lamentando as fases passadas. Então eu vim dizer para você que agosto, que vai virar daqui a algumas horas, não é o romper do ano, mas é o romper de agosto. Eu vim dizer para você que em agosto começa uma nova estação para a nossa vida. Uma nova fase. Deus que colocou os astros no céu para falar de fases, estações, anos. E é importante entender isso, porque tem pessoas que pararam de produzir quando alguém amado foi embora, morreu. Ou, por outro lado, há pessoas que pessoas que perderam o ânimo, porque algo deu errado. Você sabia, irmãos, que o ânimo é para ser usado justamente nos momentos de pressão? Há pessoas que desanimam porque algo deu errado. Não! O ânimo que Deus nos deu, baseado nas suas promessas, é justamente para esse momento de pressão. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus disse isso: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem uma coisa, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu quero olhar para vocês hoje e dizer, tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo, e nós também vencemos com Ele. Pastor, está uma pressão, uma dificuldade, um diagnóstico. A Bíblia diz, Jesus disse, tenha bom ânimo. E sabe, irmãos, eu preciso manter o meu coração aquecido, porque Deus quer que eu permaneça na direção das suas promessas, e na voz dele existe direção. Só aqui nessa passagem, pode colocar Josué 1, 2 de novo. Deus começa a motivar Josué, falando sobre Josué 1, 2, versículo 3 agora. Ele fala para Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, Josué, vos tenho dado como eu prometi a Moisés. Pode passar. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Eu vou repetir para você aqui, povo de Gravatá, ninguém, nenhum demônio do inferno, nenhum homem nessa terra poderá resistir vocês todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Próximo. Agora olha o que ele diz aqui. Seja forte e corajoso. A palavra aqui corajoso, nas versões antigas, aparece com bom ânimo. Já viu um corajoso retraído? Um corajoso cabisbaixo? A palavra aqui coragem, corajoso é seja forte e tenha uma boa expectativa. Porque você fará esse povo herdar a terra aqui sob juramento prometido a seus pais. Tão somente, de novo, Deus fala a mesma coisa. Ser forte e muito corajoso. Ou tenha muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Uma pessoa animada, ela vai ser tendenciosa a obedecer a Deus. Mas uma pessoa que desanima, ela vai se inclinar para o pecado. Porque tristeza, irmãos,
Viver em tristeza é andar na contramão da natureza que Deus colocou dentro de nós. Uma pessoa que está animada, com bom ânimo, ela vai ser mais fervorosa para orar, para ler. Mas uma pessoa que se entrega ao desânimo, ela tende a se retrair, a ficar calada. E no reino espiritual, ficar calado é prejuízo. Porque a Bíblia diz que a fé tem uma voz. Eu criei, por isso falei. Aqui o Senhor começa a instruir Josué, dizendo: Josué, ele fala lá no versículo anterior, né? Tenha bom ânimo. E aqui no versículo 7 ele fala: tenha muito bom ânimo. Põe aqui a versão, por favor. É RC. Esse mesmo texto na RC, que é a revista corrigida. Dá para ser? Revista e corrigida. Aqui ele fala para Josué ter muito bom ânimo, ou ser muito corajoso. Amém, irmãos? Então, pela segunda vez aqui, ele fala, né? Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Porque o corajoso, ele está animado. O corajoso, ele está motivado. E aqui, pela segunda vez, Deus fala a mesma coisa. Josué, tenha bom ânimo. Próximo versículo, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Observe que o bom ânimo me ajuda a ser obediente. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Agora redobre a sua atenção para o versículo 9. Deus fala de novo: não te mandei eu, esforça-te. Meu Deus do céu, eu acho que Deus quer a gente animado. Em uma única passagem ele diz: tenha bom ânimo e tenha muito bom ânimo. Olha aí para o seu irmão também, mexa com ele lá e diga: se anime e se anime. Sabe como é que as promessas vão me encontrar? Alegre, inspirado. Eu estava pensando sobre isso, e lembrei de novo daquela viúva de Naim. Viúva, só tinha um filho, o filho morreu. Lucas capítulo 7 fala isso. E é tão interessante porque, põe aqui para a gente também ler esse texto, Lucas 7, versículo 11. Jesus chega na cidade com os seus discípulos e diz: e aconteceu pouco depois, e Jesus à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto. Olha quem era esse defunto: filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe o quê? Disse-lhe o quê? Mas irmãos, como é que a gente fala isso para uma mulher viúva, que estava indo enterrar o seu filho? Porque esse não chores aqui é um posicionamento. Jesus disse: se posicione, se ajeite, nordestino, se aprume. Ou seja, traduzindo aqui para nós hoje, se prepare. Eu vim te dizer hoje à noite: se prepare. Antes de ressuscitar o filho, Jesus disse: não chore. Se fosse eu, primeiro eu ressuscitava o filho dela, e depois, pronto, agora chora mais não, tá aqui. Não é assim que a gente fazia, gente? A criancinha que quer a chupeta, você primeiro diz: para de chorar. Não, tome, ela vai e acalma. Está com fome, para de chorar que eu dou a comida. É assim? Vai arrumar confusão. Primeiro você alimenta, depois você diz: agora para de chorar. Só que no reino do Espírito, com Deus é diferente, porque o justo viverá pela sua fé. Primeiro você para, se posicionando: amém, Pai, então eu vou ter bom ânimo. Jesus disse para essa mulher: pare de chorar, se posicione. Aí o versículo seguinte acontece isso aqui, ó.
E chegando-se, tocou o esquife, ou o caixão. E os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo. Primeiro Jesus tratou com ela, se anime. Depois Jesus lidou com o problema dela. Levanta-te. E o defunto, e a impossibilidade, porque Deus só precisa de um instante para mudar o cenário da nossa vida. Um instante, e tudo é novo, e tudo agora passou. O defunto começou a falar e entregou a sua mãe. Eu gosto da versão que diz: e o restituiu a sua mãe. Quantos aqui creem que Deus pode restituir esse ano coisas para a sua vida? Então para de chorar. Quantos aqui creem que Deus é aquele que cura ainda hoje? Pare de lamentar. Se anime. Creia que já é. Então eu preciso me manter animado, porque lá no versículo 9 de Josué capítulo 1, ele disse: eu não mandei. Observa o versículo 9, é um versículo chave para nós hoje à noite. Josué 1:9. Não te pedi, Josué. Está aqui falando de pedido, irmão. E aí? Porque a gente trata às vezes os comandos de Deus como pedido. Tem gente insistindo em viver triste, desanimado, quando Deus disse: se anime. Ô Josué, eu não pedi. Por favor, Josué, se anime. Foi assim, ele disse: eu não estou mandando. Já tinha falado com ele 2 vezes: eu não estou mandando, Josué. Seja forte e corajoso. Cadê a R.A. de novo que estava aqui, que é muito bom ânimo? Seja forte, claro, corajoso, e tenha o quê? Bom ânimo. Então, irmãos, não é um pedido, não é uma opção. Deus não é um McDonald's que você chega e pede. Não é você que escolhe. Claro que podemos pedir a Deus, mas aqui no contexto está assim: não te pedi, não te mandei eu, Josué. Se esforce e tenha o que, irmãos? Tem muita gente se esforçando para aguentar a dor, a pressão, mas não está dando o segundo passo. O primeiro passo é se esforçar. E o segundo? O primeiro é se esforçar. Você: pastor, eu nem queria vir para esse culto hoje. Se esforçou. Agora não vai ficar aqui só com um passo não, irmão. Pelo amor de Deus, vamos lá. Cadê o segundo passo? Pastor, eu vim pela fé mesmo, meu filho. Agora o segundo passo é esse aqui. Deus está mandando você e eu hoje à noite se esforçar e ter bom ânimo, irmão. 3 vezes Deus falou isso, na mesma pregação. Tenha bom ânimo, tenha muito bom ânimo e tenha bom ânimo. Agora você entende, foi Deus que criou as mulheres, por isso que elas repetem dentro das coisas. Deus também é assim. Não é só elas, Deus também é. Não te mandei eu estou mandando. Se esforce, tenha bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Por onde quer que andares. Em cada fase da sua vida, o Senhor é contigo. Em cada estação, o Senhor é contigo, por onde quer que andares. Então, é importante ser visitado pelo desânimo, é inevitável, mas permanecer desanimado é uma escolha. Mas não é bem assim, pastor, é assim que a Bíblia diz, irmãos. E eu preciso me render, eu preciso me animar, porque é a instrução de Deus. Mas quantos de nós estamos insistindo em permanecer no calabouço da tristeza? Estamos relaxados ali. Há pessoas que elas estão
desanimadas e estão relaxadas. Não mudam hábitos, comportamento, as escolhas, não fazem nada diferente. Eu vim lembrar você, irmãos, que o tempo do desânimo não é um tempo de deitar na rede e esperar a morte chegar. Eu preciso me posicionar. O tempo do desânimo é um tempo de trabalho, de trabalhar com as armas espirituais. Nós vemos Jesus, por exemplo, no Getsêmani, momentos antes de ser preso e crucificado. Você vê Jesus debaixo de pressão, mas ele não ficou lá chorando somente. Ele chamou pessoas para orar com ele. Pedro, Tiago e João, vem aqui orar comigo, porque eu estou angustiado. Olha que interessante, Jesus estava debaixo de pressão, angustiado. Ele não ficou ali curtindo aquela angústia, curtindo a angústia. Não, ele disse: vamos orar. Vamos orar, irmão. Está angustiado, está debaixo de pressão, vai orar. Vamos orar. Acorda mais cedo para orar. Tem renovo na oração, tem vigor na oração, tem a voz de Deus na oração para dizer: levanta, seja forte, eu sou contigo. Parou esse negócio de curtir tristeza, ficou no passado. O dia da angústia não é um dia da gente relaxar e ficar ali. Ao Deus dará, porque Ele já deu. Jesus, debaixo de pressão, disse: Pedro, Tiago, João, vem aqui orar comigo. Ele deixa eles três lá, se ajoelha e vai orar. Ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A Bíblia diz, põe aqui para mim, Lucas. Aleluia. Deus está nos libertando hoje de opressões do inferno que querem nos destruir, nos cegar. Mas, irmãos, hoje à noite vamos virar a curva em nome de Jesus. Vamos ver novos horizontes. Eu sinto que nós estamos virando de paisagem. A paisagem está mudando hoje à noite. Lucas 22, versículo 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. Você não está sozinho, não estamos sozinhos, em tempos difíceis, não estamos abandonados. Um anjo veio e o confortava. E posto em agonia, porque tem pressão que vem para trazer, de fato, opressão, agonia. Posto em agonia, o que é que ele fazia, irmãos? Orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantou-se da oração. Foi ter com os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. Interessante que Jesus se levantou, porque quando nós nos mantemos nesse lugar de ouvir a Deus, nós sempre seremos fortalecidos para permanecer de pé e animando outras pessoas. E sabe, nós não estamos vendo aqui agora, mas há anjos de Deus nesse lugar se movendo ao nosso favor. Não é porque não estamos vendo que algo não está acontecendo.
Para a gente fechar, quero que você agora olhe para a sua Bíblia aí, não precisa colocar aqui, Provérbios 24. E quem encontrar vai dizendo: eu sou forte. Aleluia. Ser visitado pelo desânimo é inevitável, mas permanecer desanimado é uma decisão. A Bíblia diz em Romanos 8:37 que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Em Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Em Joel 3:10, onde lemos, diz: diga o fraco, eu sou forte. E aqui em Provérbios 24, todo mundo achou? E olha, Deus está inconformado com o desânimo, com o nosso desânimo. Põe aqui no telão, para mim, 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. 5:14. Agora pode voltar para a versão AR, dando muito trabalho para vocês, né? Voltar aí a versão. Vamos usar isso. Olha o que Paulo escreveu aqui, irmãos, para os irmãos. Quem aqui é irmão em Cristo? Isso aqui é para mim e para você. Paulo escreveu para a igreja em Tessalônica, que era uma igreja modelo. Ele disse: exortamo-vos também, irmãos. Está falando aqui com os irmãos. Aqui, admoesteis os insubmissos, consoleis. Percebe que Deus está perseguindo aqui os desanimados? Irmão, se vê alguém desanimado, não deixe ele em paz. Veja como Deus é incomodado. Paulo está escrevendo uma carta, ele fala. Nessa carta aqui, ele também fala sobre a volta de Jesus, tal. E também fala, console os desanimados. Me parece que Deus quer a gente animado, irmãos. Parece que o desânimo incomoda Deus. Console os desanimados. Sabe o que é consolar? Na questão bíblica, falar, incentivando e encorajando. Sabe o que é consolo na ótica bíblica? É falar, incentivando e motivando, encorajando. Nunca é assim mesmo. É porque há crise. É porque todo mundo fica doente. É porque alguém precisa de uma doença para morrer. A Bíblia não ensina isso não, irmãos. Diz: console o desanimado. Haverá um bom futuro. Você é curado e sarado. Você é abençoado. Você está comigo? Ampare os fracos. Não é matar o fraco, amém, gente? Aí o irmão passou uns dias sem vir na igreja. Aí quando chega, aí tem uns que diz: um visitante. Não faça isso não, irmão. Isso não é amparar o fraco, é terminar de matar. Ampare, que bom que você vê, meu irmão. Dá um abraço nele. Amém? Ampara e seja longânimo, paciente com alguns. É com todos. Está na Bíblia. Amém? Seja paciente. Mas o meu foco aqui é: console os desanimados. Olha aí para o seu irmão, vê se ele está com cara de animado ou desanimado. Se tiver desanimado, profetiza para ele, amém? Tem alguém aí desanimado? Onde estão os mais que vencedores de Gravatar? Amanhã, pastor, é segunda. Você vai se levantar forte como nunca. Com a palavra de fé na sua boca, haverá um bom futuro para mim.
O que ainda não mudou, você vai dizer: está mudando, está passando. Deus é comigo por onde eu andar. Aleluia! Está animado, irmão? Agora, para a gente fechar, na sua Bíblia agora, olha aí comigo. Provérbios 24, versículo 10. A Bíblia diz: se te mostras fraco. Há uma versão que diz frouxo. Deve ser nordestina essa, né? Se te mostras fraco, frouxo, no dia da angústia, a tua força é o que, irmãos? É pequena. No dia da angústia, eu tenho que me mostrar forte. No dia da adversidade, o diabo não pode nem desconfiar que eu estou com medo. Ele não fala aqui de sentir a força, ele fala de se mostrar. Já brigou na infância, você estava com medo, mas você enchia o peito. Não venha não. Você é pronto para correr, né? Não venha não. Venha não, né? Se mostrando, porque isso é uma posição de vitória. Eu preciso me mostrar forte. Salomão disse que a minha atitude determinaria o tamanho da minha força. É a minha atitude, não é o que eu sinto, é a minha atitude, é a minha posição. Você sabe que alegria é uma posição de quem já venceu? Não são as circunstâncias que determinam minha atitude, é a minha atitude que determinam como vão ficar as circunstâncias. Aqui no termo bíblico fraco, segundo a palavra original, um dos termos é estar em silêncio. Sabe o que é fraqueza na Bíblia, irmãos? Uma das definições para fraco aqui nesse texto de Provérbios que lemos é estar em silêncio. É por isso que em Romanos, por exemplo, Romanos 4, põe aqui para a gente ler, versículo 18. Eu estou finalizando já, mas Romanos 4, 18, diz que Abraão, que recebeu uma palavra de Deus que seria pai, aos 75 anos de idade, com 99, ainda aguardava, porque se tem uma coisa que o homem não gosta de esperar. Mas diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé, ele fez o quê? Como? Calado? Se fortaleceu como? Como? Quer força? Você quer ânimo? Você não vai lamentar, você não vai questionar, você vai dizer o quê? A porta é fechada e você, glória a Deus, vai abrir. Se fortaleceu dando glória a Deus. Então é importante lembrar, irmãos, que o que eu falo ou me anima ou abate. O que eu falo, Jesus disse, não se inquiete dizendo que comeremos, que beberemos. O que eu falo ou me levanta ou me abate. Também uma das definições para a palavra fraco de Provérbios 24:10 é a palavra relaxado, desocupado. Então o dia da angústia não é um dia para estar desocupado, relaxado, mas sim posicionado com bom ânimo, com confissões de fé, louvando a Deus, meditando nas promessas. O dia da angústia é um dia de trabalho, irmão, e não de lamento. Eu vou repetir, o dia da angústia, o dia mau,
É um dia de trabalho. Como trabalhar? Dando glória a Deus, louvando, orando, adorando, confessando a palavra. O dia mau, o dia da angústia, não é um dia de sermos algemados pela tristeza e ficar ali relaxado, desocupado. Não, o dia da angústia é um dia de trabalho com as armas espirituais e não de lamento. É dia de trabalho. Mas é trabalho, pastor, adorar a Deus. Já percebeu que em tempos de pressão parece que algo vem e a gente vai, porque também a palavra aqui fraco é abatido, caído. A palavra fraco de Provérbios 24:10 é caído, abatido, desalentado, que é sem esperança, sem ânimo. Mas o Senhor disse: se você se mostra fraco, a tua força é pequena. Mas se você se mostra forte, a tua força te levanta para viver o novo de Deus. Então eu preciso decidir hoje à noite me levantar nessa força. Diga ao fraco: eu sou forte. Nunca mais vamos ceder, se encolher, nos encolher e curtir isso, porque essa não é a posição, irmãos, que Deus quer para nós. Se anime muito, se anime. Interessante que as instruções de alegria são sempre repetitivas. Alegrai-vos no Senhor. Então escolha aí mais 2 pessoas para animar. Hoje eu vou mexer com você, hoje eu vou lhe perseguir. E diga aí: se anime, meu irmão. Para outra pessoa também. Diga: Deus é com você por onde você andar. Você pode ficar de pé comigo nessa noite como um vencedor. Como um vencedor, como um vencedor, irmão. Não, peraí. Enquanto o louvor vem para cá, louvor. Levante suas mãos. Acredite. Acredite. Em um só momento, todo o cenário à sua volta pode ser transformado. Pois tudo o que Deus precisa para mudar a sua vida é de um instante. É apenas de um instante. Porque tudo que Ele falou vai acontecer.